Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em ordem cronológica, 33º dia. Lucas capítulo 18, do versículo 15 ao 43. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixe que as crianças venham a mim, e não a proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como as crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber no reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometas adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida, muito mais no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Aconteceu que um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego.
Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou: "O que é que você quer que eu faça?" "Senhor, eu quero ver de novo", respondeu ele. Então Jesus disse: "Veja, você está curado, porque teve fé." No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. 33º dia. Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu a uma figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: "Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa." Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: "Este homem foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: "Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Então Jesus disse: "Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido." Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: "Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta." Aconteceu que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: "Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. "Muito bem", respondeu ele. "Você é um bom empregado, e porque foi fiel em pequenas coisas, você vai ser o governador de 10 cidades." O segundo empregado veio e disse: "Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. "Você vai ser governador de 5 cidades", disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: "Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou." Ele respondeu: "Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro.
que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei? Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos. Quem não queria que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando ao povoado de Betfagé e de Betânia, que ficava perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão presos um jumentinho e ainda não foi montado. Desamarre o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e o ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinha. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Ele disse: ai, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração. Mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos os escutavam com muita atenção.